YouTube? Não? Então precisa conhecer. Lá você encontra o melhor conteúdo para crescer na fé e no conhecimento da Palavra de Deus. Os nossos programas de debates, além de entrevistas, testemunhos e conversas que vão acrescentar muito à sua vida espiritual. Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais unidade cristã. Bom dia. Comece suas manhãs cheio da presença de Deus. Conte com a Musical FM para te acompanhar e levar uma mensagem de motivação. Musical FM. Mais unidade cristã. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM Para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Sempre ao meio-dia, você ouve Tempo de Restauração, com o apóstolo Rodrigo Salgado. Que tal começar o ano maratonando estudos de teologia? A Faculdade Teológica Bethesda, em parceria com a Rádio Musical, trazem para você mais uma edição do Férias com Teologia. E o pastor César Cavalcante espera você. Serão 4 semanas aprendendo com profundidade temas que vão levar sua vida ministerial e espiritual a outro nível. Todas as quartas-feiras de janeiro, sempre às 7:30 da noite, pelo YouTube da Rádio Musical e do pastor César Cavalcante. Para ter acesso, entre no grupo exclusivo do WhatsApp 11 9 75 11 33 85 11 9 75 11 33 85. Férias com Teologia 2025. ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical! Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates com o pastor César Cavalcante. O batismo nas águas é necessário para a salvação? Sejam bem-vindos a mais um programa de debates da Rádio Musical FM. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do nosso programa de debates. Na técnica do programa está aqui o Rafael Apolinário e você pode participar com a gente pelo WhatsApp 98484-9988 011 aqui em São Paulo, 98484-9988. Nesse número você consegue mandar o seu áudio expressando a sua opinião sobre esse tema. Se o batismo é ou não é necessário para a salvação. Tem pergunta lá na rede social, por favor, Rafa, lá no @FM Rádio Musical, você tem condição, inclusive, de votar nessa enquete, né? 38% está dizendo que sim, é necessário ser batizado para ser salvo. Isso é uma doutrina, no catolicismo, por exemplo, isso é uma das doutrinas, né? Salvíficas. Sem o batismo você é pagão e aí você não consegue ser salvo. Mas 62% está dizendo que não tem necessidade, a salvação não depende exatamente do batismo nas águas. E para debater esse tema, estou recebendo aqui o pastor
Eu vou começar pelas mulheres, first ladies primeiro, né? É difícil ter mulher aqui, meu Deus. Hoje, quando tem, vamos dar honra. A pastora Camila Valverde, da Igreja Batista Pedra Viva, IBVP, porque batistas gostam de siglas, então IBVP. É formada em Direito, tem pós-graduação em Processo Penal, também pós-graduanda em Pregação Avançada pelo Servo de Cristo, mestre em Liderança Cristã. Bem-vinda, Camila. Fazia tempo que a gente não participava, você não vinha participar do debate. Bem-vinda. Obrigada. Bom dia, prazer estar aqui, pastor César Cavalcante, prazer em conhecer pastor Luciano, bom dia, ouvintes, é uma alegria estar aqui mais uma vez, eu espero que seja de grande valia aí o assunto que a gente vai conversar aqui essa manhã. Legal. Com a gente aqui também, pastor Luciano Scala, tem graduação em Filosofia, Teologia, valeu, Thaís, peraí. Obrigado, Thaís. Também tem pós-graduação em Bioética, Pastoral da Saúde, Gestão Executiva, preside a ONG Viver na Bênção, uma ONG extremamente relevante com trabalhos e obras sociais no Brasil e fora dele, é presidente da comunidade, vice-presidente da comunidade evangélica Vale de Bênção. Bem-vindo mais uma vez aqui à nossa mesa de debates, meu amigo. Bom dia, pastor, a paz do Senhor Jesus, bom dia também à pastora, prazer conhecê-la. Que Deus abençoe todos que estão acompanhando o programa, é sempre muito bom estar nessa casa, é sempre muito bom debater, e hoje um assunto extremamente interessante, e vamos lá, vamos aprender juntos. Bom, e começar aqui com a opinião inicial, pastora, batismo é necessário, é um requisito necessário para a salvação ou não? Não. O batismo é muito importante. O batismo é uma ordenança bíblica. O batismo deve ser o primeiro passo que o crente salvo deve tomar, mas ele não é necessário para a salvação. De Gênesis a Apocalipse, a salvação do ser humano é pela fé. E no Novo Testamento, especificamente, completamente escancarado para a gente, pela fé em Jesus Cristo como Salvador. Somente por Jesus a salvação se dá. Ok. Pastor Luciano, sua opinião inicial para a gente começar esse bate-papo aqui. Vamos lá. Então, para a gente iniciar essa nossa conversa, acredito que sim. Acredito que o batismo ele faz parte, ele está dentro desse bojo de salvação. Nós temos alguns textos que nós podemos pensar desta forma. É claro que não estou pensando da forma que a Igreja Católica Romana acredita. A Igreja Católica Romana, ela possui 7 sacramentos, tem batismo, o crisma, da penitência, são 7 sacramentos. Nós acreditamos em 2 ordenanças, que é a ceia do Senhor e o batismo. Nós estamos vendo textos como o de Marcos, no capítulo de número 16, e o versículo 16 que diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aqui mostra de forma muito explícita a questão do crer, a questão da fé. Mas perceba que a fé aqui é como Tiago apresenta em sua epístola. A fé seguida de obras. E obras não é no sentido de Paulo, quando Paulo fala acerca das obras da lei. Obras ele vai dizer aqui no sentido de que a fé ela deve ser manifestada através das atitudes. Por isso que creio que na sequência da fé o batismo ele deve ser manifestado. O batismo não pode ser rejeitado, ele deve ser manifestado. Ok. Camila. Bom, vamos lá. O batismo é uma ordenança. Marcos 16:16, o texto diz: aquele que crer e for batizado será salvo. E a sequência do versículo, quando ele vai falar da condenação, ele não diz, mas quem não crer e não for batizado. Ele diz, mas quem não crer será condenado. Se Marcos estivesse falando de um batismo nas águas para a condição da salvação, isso seria um assunto extremamente importante, e todas as outras cartas onde vai tratar de salvação, Romanos, Gálatas, João, todas essas cartas que são fortíssimas em textos para tratar de justificação, de santificação, seria necessário carregar a necessidade do batismo nas águas junto. Mas nenhum deles faz. A gente não vê em Gálatas falando que precisa batizar para ser salvo, a gente não vê em Romanos falando que precisa batizar para ser salvo, a gente não vê em nenhum dos outros textos. Então, existe até uma divisão de posição aqui com relação ao texto de Marcos, por conta da polissemia lexical que existe na palavra batismo, igual acontece com a palavra salvação. A palavra batismo e a palavra salvação é que nem... deixa eu explicar o que é polissemia lexical. A gente tem uma palavra que tem vários significados. Por exemplo, manga.
Manga pode ser manga da blusa, manga fruta, o manga, o cantor, o músico. No Nordeste tem uma expressão que vira até um verbo, que se você está tirando sarro de mim, você está mangando de mim. Então, de uma palavra, a gente tem vários significados. Isso acontece com salvação e isso acontece com batismo. Então, nem todas as vezes que a Bíblia fala a palavra batismo, está falando de batismo nas águas. A gente tem a Bíblia falando, às vezes, de batismo no Espírito Santo, que é batismo no corpo de Cristo. A gente tem batismo nas águas, a gente tem o batismo com fogo. Então, existe uma parte de teólogos que dizem que o batismo que Marcos que está falando aqui em Marcos é o batismo no corpo de Cristo. Porque esse é uma conjunção aditiva. Então, quem crer e for batizado, ou seja, eu creio de forma salvífica, nesse momento eu sou batizado no corpo de Cristo, eu entro no corpo de Cristo. E tem uma outra posição que diz que não, que é do rito, sim, que está falando em Marcos, que é batizar nas águas sim, porque Marcos 16 é um eco da grande comissão, lá de Mateus 28, porque vem bem na mesma sequência. A gente acompanhar Marcos e acompanhar Mateus, vem bem na mesma sequência. Jesus ressuscitou, Maria Madalena viu, foi lá, contou para os apóstolos, e logo em seguida vem a ordem: ide por todo mundo, faça discípulos e batiza em nome do Pai. Qual é o significado neste texto de Marcos 16? Você falou da polissemia, beleza, mas nesse contexto ele significa o quê? Então, não é o batismo nas águas? Um outro entendimento é o batismo nas águas, porém, fica claro e evidente na continuação da frase do versículo que aquele que não crê será condenado. Não tem a repetição do não ser batizado. Isso por quê? Porque naquele momento as pessoas aceitavam Jesus e já eram batizadas. Okay. Então o texto coloca junto crer e ser batizado, porque era uma coisa que acontecia imediatamente. Não é que nem hoje, que a pessoa crê, aceita Jesus e a igreja marca o batismo dela daqui 6 meses e aí a salvação dela fica fazendo um download no céu até o batismo chegar. Ok. Pastor Luciano. Bom, eu penso que o batismo, entendi a fala da pastora, né? Essa questão do conceito batismo. De fato, nós temos algumas ideias acerca do batismo. É um conceito que ele consegue ser mais amplo. Nós podemos relacionar o batismo com a questão da circuncisão dos judeus e por aí vai. Mas eu vejo de forma bem simples o modelo de Jesus, né? Jesus, ele foi batizado. Nós temos o texto de Mateus, no capítulo de número 3, Jesus sendo batizado. Qual era a necessidade de Jesus ser batizado? Por que ele deveria ser batizado? Então nós temos Jesus sendo como um modelo, por ele sim ser batizado, né? Depois nós temos, dentro das comunidades, nós temos lá em Atos dos Apóstolos, isso pode ser reafirmado também dentro da Didaquê, quando nós temos esse primeiro documento acerca da igreja, que também fala acerca da ênfase do batismo. Então nós temos diversos textos, nós temos Atos dos Apóstolos, as pessoas de fato, exatamente como a pastora disse, elas se convertiam e elas já eram levadas ao batismo, porque era uma sequência. Então eu creio no efeito do batismo como necessário da salvação, porque o batismo, ele é a manifestação da minha fé. Eu demonstro a minha fé através do ato do batismo. Eu posso rejeitar o batismo? Um cristão hoje, ele pode falar que é cristão e dizer, eu não quero me batizar? Isso é aceito? Isso é válido? A pessoa falar desta forma? Ela é salva, porque se ela está negando o batismo, ela está negando algo que Jesus relacionou com salvação. Marcos 16, Jesus fala, existe a palavra da salvação e existe na sequência a palavra do batismo. Então essa relação que está lá em Marcos 16, ela é muito explícita. Então eu posso desvincular isso, né? Porque eu posso rejeitar o batismo. Eu acredito que a pessoa que não teve um tempo apto para ser batizada, como é o caso daquele ladrão que estava na cruz, eu acredito que ele é salvo. É claro que ele é, porque o próprio Jesus deu testemunho disso. Se a pessoa não tem um tempo apto, eu acredito que ela é salva sim. Mas a pessoa que tem esse tempo e ela rejeita o batismo, como que fica a questão da salvação para essa pessoa? Tá, então vamos lá. O pastor falou muitas coisas aqui interessantes. E aí eu vou começar com Tiago, tá? Que foi da primeira parte, que ele falou que o batismo se assemelha ao caso de Tiago, quando ele fala assim, que a fé sem obras é a morta. Então a gente precisa, é o entendimento de que precisa ter as obras para comprovar que existiu a fé. A mesma coisa acontece com o batismo. Precisa ter o batismo para comprovar que a pessoa criou. Quando Tiago fala que a fé sem obras é morta, aliás, a carta de Tiago foi uma carta que até quiseram tirar do cânon, né? Porque foi chamada de carta de palha, porque aparentemente contradizia o que Paulo fala. Esse é o problema da gente ter 100 escrituras falando uma coisa
e uma escritura falando uma coisa diferente. A regra, né, para quando a gente vai estudar a Bíblia, quando a gente tem 100, 300 textos falando uma coisa e uma falando diferente, ao invés de eu me apegar nessa uma que está falando diferente, das 300, né, eu me apego nessa uma. A gente tem que fazer o contrário. A gente tem que pegar essa uma que está parecendo que está em contradição e tentar entender porque não tem contradição. Então, o Tiago não está contradizendo Paulo, que falou a vida inteira, o tempo todo, 300 escrituras dizendo que a salvação é somente por obras, não vem de nós, para que ninguém se glorie. Somente por fé, que não vem de nós, para que a gente não se glorie. Romanos 3:23, somos justificados gratuitamente. Efésios 2:8-9, não é por obras, para que ninguém se glorie. Gálatas 2:16, pelas obras nenhuma carne será justificada. Gálatas 3:16, Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça, ou seja, Abraão foi justificado pela fé. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, Paulo está falando em muitas escrituras que é de graça, e aí o Tiago fala que a fé sem obras é morta. A gente precisa entender o que está acontecendo aqui, porque o Tiago não está contradizendo o Paulo. O Tiago mesmo vai explicar isso na sequência. Quando ele fala que a nossa fé sem obras é morta, é para quem? É pro terceiro que está nos observando e não para Deus. Deus não precisa que eu confirme que eu creio nele através de um rito. Porque tem gente que é batizado e não se converteu, de verdade. A Bíblia não fala, Senhor, Senhor, aparta de mim que eu nunca te conheci. Tem gente que é batizado, mas que não faz parte do corpo de Cristo. Assim como tem pessoas que não foram batizadas e foram salvas como o ladrão na cruz. Então, Deus não precisa de uma comprovação externa minha para saber se eu criei. É testemunho público. Quando o Tiago fala que a fé sem obras é morta, é pro terceiro. Ele mesmo vai falar isso. Você fala do amor de Deus. A pessoa está com fome, sem roupa. Você despede a pessoa sem dar o que ela precisa. A fé sem obras é morta. Okay. E aí, se a gente for para Romanos 4, a gente vai ver a explicação de Paulo falando exatamente desse texto de Abraão. E a gente vai ver que não é a obra que salva. Que não é isso que o Tiago está falando. Outra coisa, pastor. Mas aí vai ficar muito longo. Aguenta aí um pouquinho. Tá. Pastor Luciano. Bom, essa questão de Tiago, eu entendo perfeitamente no sentido de que quando Paulo fala acerca das obras, Paulo está se referindo em muitos textos exatamente às obras da lei, porque muitos acreditavam que as práticas das obras da lei, elas deveriam permanecer para aqueles que estavam vindo a Cristo. E Paulo vai dizer que não são as práticas da lei, das obras da lei. Tiago, quando fala obras ali, e eu falo porque eu tenho muito cuidado para tratar dessa carta de Tiago, porque eu escrevi ano passado um livro acerca disso. Tiago não está se referindo a essas obras da lei. Tiago está se referindo às obras no sentido de boas ações. Não faço as boas ações para ser salvo, mas pelo fato de eu ser salvo, eu pratico essas obras. Pelo fato de eu ser salvo, eu faço bem, eu me preocupo com o outro. A questão do batismo, ela entra exatamente nesse sentido. Eu não sou batizado para ser salvo. Eu sou salvo pela fé, mas a fé, ela me leva a receber o batismo. Então nós temos os apóstolos pregando salvação, nós temos, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, nós temos Paulo pregando para o carcereiro lá em Filipe, né? E eles acreditavam, recebiam aquela palavra e logo eles eram levados ao batismo. Então o batismo, ele era uma prática muito presente na igreja. Sim, isso é óbvio. Então, hoje em dia, a pessoa ela tem condição de negar o batismo? Essa pessoa que chega e fala assim, pastor, eu quero frequentar a tua igreja, acredito em Jesus, acredito em tudo isso, mas eu não vou me batizar. Isso é válido? É nesse sentido que eu pergunto, né? Porque o próprio Jesus deu um modelo. O próprio Jesus foi o modelo do batismo. Então, pastor, mas pelo que eu estou entendendo, você não acha que o batismo é necessário para ser salvo? Você acha que ele é necessário para ter uma evidência externa? É isso? Ou você acha que realmente precisa ser batizado para ser salvo? É Jesus mais batismo a salvação? Não, é o crer. Então, crer em Jesus e mais obedecer através do batismo? E ponto. É crer e ponto. Então não precisa do batismo. Só que esse crer me leva até obras. Eu faço as obras para obter a salvação. Então não é só crer. É o crer. Mas eu não faço as obras. Mas aí o senhor está confundindo discipulado com justificação. Você está falando de duas coisas. Você está falando de salvação e justificação como se fosse a mesma coisa. Vamos lá. Deixa eu tentar me explicar. Eu acredito que é o crer, porque a própria Bíblia coloca. Só que o crer, ele me leva a ter as obras. Então, assim, usando um pouco de lógica aristotélica, né, é exatamente isso. Pelo fato de eu crer, eu pratico a obra. Pelo fato de eu crer, eu aceito o batismo. Eu não tenho problema de um batismo porque eu entendo que é o nascer de novo.
que existe toda a lógica do nascer de novo quando eu me batizo. Nas águas? Nas águas. Você nasce de novo no momento do batismo? Nasce. Tá. Então, eu acredito nesse sentido. Então, tá. De que a pessoa, ela manifesta a sua fé é através das obras, é através da ação do Espírito Santo na vida dela e através do batismo. Ok, Camila. Vamos lá. Próximo ponto. O pastor deu exemplo do batismo de Jesus, né? Que foi feito por João Batista como exemplo. Só que tem um problema aí. Porque o batismo de João Batista não é o mesmo batismo que a gente realiza hoje. O batismo de João Batista era um batismo para arrependimento que anunciava aquele que viria. Não tem nada a ver com o batismo que a gente realiza hoje. Atos 19, é muito claro isso. Quando Paulo chega em Éfeso, o Apolo tinha ido embora. Apolo meio que evangelizou o povo que estava ali. A gente vê no capítulo anterior que ele não sabia muito bem da Bíblia, mas ele estava fazendo um bom trabalho, ele conhecia das Escrituras do Antigo Testamento, o Priscila que lá vai auxiliar o Apolo a entender melhor a fé. Quando Paulo chega, ele pergunta para aquele pessoal: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês foram batizados? O povo vai falar assim para Paulo: Espírito Santo? Nós nem sabemos quem é Espírito Santo. Aí Paulo fala: ué, mas que batismo que vocês foram batizados? Eles falam: o batismo de João. Aí a Bíblia fala em Atos 19 que Paulo então explicou para eles o seguinte: o batismo de João era o batismo por arrependimento para judeu, para povo da primeira aliança, para se arrepender, porque eles viraram as costas para Deus. E então, depois de explicado, Paulo batiza eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Então, se fosse o batismo de João Batista, o batismo que a gente faz hoje, Paulo não rebatizaria o povo. Pelo contrário, Paulo explicou que não era aquele batismo mais, o nosso batismo é outro batismo. Então, o fato de Jesus ter sido batizado por João Batista é para se cumprir as Escrituras. Ele fez aquilo como exemplo, como um judeu que era. Mas esse batismo de Jesus não tem nada a ver com o nosso batismo realizado hoje por identificação com Cristo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Outra coisa, a didaquê é o documento que a igreja usava como um documento auxiliar, que o pastor usou ali, que fala do batismo. Em momento nenhum a didaquê coloca também ali que é salvífico, né? Ele traz ali como fazer o batismo, que era por água corrente, se não tivesse podia ser em água quente, se não tivesse podia ser por aspersão, e também não é cânon, né? Era um documento auxiliar. A questão de rejeitar o batismo, e o pastor fala, a pessoa que aceitou Jesus rejeitou o batismo, aí já é uma outra história. Porque daí eu não estou falando que o batismo é necessário para a salvação ou não. Eu estou falando de alguém que já disse que creu e agora, na hora de cumprir a ordenança, ele fala: não, eu não quero me batizar. Eu estou tentando imaginar alguém que faria isso, né? Eu acredito que uma pessoa pode rejeitar o batismo porque ela não se converteu de verdade, porque ela não creu. Então, nesse caso, talvez o batismo serviria como uma evidência externa para nós, não para Deus. E também pode mostrar pra gente, pode evidenciar uma pessoa que se converteu, que creu, mas não entendeu o batismo. Se nós temos pastores que não entendem o batismo hoje, eu canso de ver pastores batizando errado, batizando como se fosse o batismo de João Batista, batismo de arrependimento, batismo que não é feito em nome da Trindade. Se tem pastores que não compreendem a doutrina do batismo, quiçá uma ovelha recém-convertida, que às vezes pensa que ela se batizar, ela está fazendo um vínculo com a instituição e não com Jesus. Que ela vai se batizar e agora ela vai ser obrigada a dar o dízimo. Que ela vai, enfim, pode ser uma má compreensão do batismo. Pastor Luciano. Exatamente. Existe, de fato, essa dificuldade de muitas pessoas de compreender essa doutrina do batismo. Mas eu entendo que esse batismo que João realizou em Jesus foi o batismo dos essênios, aquilo que eles praticavam, né? Isso a gente encontra nas Escrituras, né? Esse tipo de batismo. Mas não é esse batismo que os discípulos faziam. Não era o batismo dos essênios. Não é o nosso batismo hoje. Né? Que é o nosso batismo hoje. Sim. Onde nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que eu não consigo compreender é como a pessoa ela pode rejeitar o batismo. Porque, de fato, é uma demonstração física, da mesma forma a ceia. Nós ceamos e aquilo é um símbolo que é palpável, que é visível, né? E é desta forma também o batismo. E é exatamente por isso que ele é uma ordenança. Então, eu entendo quando as pessoas elas falam que para ser salvo é a fé, é a graça, é a salvação por Jesus Cristo. Mas nós que aceitamos esta salvação, nós manifestamos através das nossas atitudes e entre elas o batismo. E é por isso que eu tenho dificuldade de entender como que uma pessoa consegue rejeitar o batismo ou optar em não batizar e ainda assim ser salva. Bom, a gente está falando sobre a necessidade do batismo para salvação. Sim. Camila, uma pessoa que, como disse o pastor,
não aceita o batismo, ela continua sendo salva? Não, na verdade, o batismo... Porque tem essas pessoas hoje em dia, né? Eu não vou me batizar, eu não preciso, tá. Eu acredito que seja falta de conhecimento. Ou alguém que realmente não foi salvo. A água do batismo não confere graça. E ela não faz nada com a pessoa. Sim. A pessoa pode perfeitamente entrar um endemoniado seco e sair um endemoniado molhado. Assim, né? Como pode entrar um salvo seco e sair um salvo molhado. O que não pode acontecer é a água trazer salvação. É o rito, a obediência trazer salvação. Porque se a salvação é um presente de Deus totalmente gratuita, como a Escritura inteira vai dizer, se eu tenho que fazer algo para adquirir, não é mais gratuito. Não é presente. Quando eu coloco um preço, tem gente que fala, essa graça é barata. Se a pessoa acha que a graça é barata, ela não entendeu a salvação. Porque barato tem custo. A graça é de graça. Agora, o discipulado, eu acho que é aí que mora o grande problema, pastor. Eu acho que é aí que é o ponto. As pessoas confundem, a soteriologia do crente brasileiro é muito ruim. A gente escuta dia inteiro na televisão, pregações, onde a pessoa confunde discipulado com salvação. A justificação, a gente estava no corredor da morte, com sentença já condenatória, corredor da morte. Jesus rasgou a nossa sentença e ele pagou a nossa conta. Se eu falo que para salvação é necessário Jesus mais 1% meu, eu estou diminuindo aquilo que Jesus fez na cruz. É mais grave do que eu desmoralizar o batismo, é desmoralizar o que Jesus fez na cruz, que é completo, que é perfeito, que só depende dele. Se dependesse de nós 1%, já estaria falho, não era 100%. Então, mas se a pessoa então não quer ser batizada? Se ela não quer ser batizada, ou ela não é salva, não foi salva, não é que ela vai perder a salvação ali. Ou ela não é salva, ou ela não compreendeu o batismo. Okay. Ela precisa entender, falta entendimento. O senhor concorda, pastor Luciano? Então, é aí que eu entendo o nó. É aí que eu percebo que existe um nó. Porque assim, eu acredito na salvação pela ação de Jesus Cristo, pelo sacrifício de Jesus. E ponto. Acredito. E quando nós recebemos esta salvação, nós somos levados a ter a prática, a ter a ação do Espírito Santo, a congregar, a estarmos juntos. Discipulado. Exatamente. Nós somos levados a isso. Porque em nós existe a ação do Espírito Santo. O batismo, ele está dentro disso. Por que eu não entendo como a pessoa pode rejeitar o batismo? Porque é uma questão. Existem pessoas que elas não querem batizar. E é exatamente por isso, porque elas não foram ensinadas corretamente. Porque talvez a pessoa, pastor, ela acha que se ela batizar, agora eu vou ter que dar meu dízimo. Se ela batizar, agora eu não vou poder mais assistir televisão e por aí vai. É exatamente aí que entra o nó. Então, peraí, eu sou salvo, mas eu posso rejeitar o batismo? Eu posso dizer então que eu não recebo o batismo? Se eu estou dizendo que a pessoa pode ser salva, então eu não preciso fazer o batismo. Não preciso incentivar as pessoas a dar esse passo do batismo. É nesse sentido que eu entendo que ele faz parte do processo de salvação. Pastor, quando a gente fala de novo nascimento, quando a gente crê em Jesus, a Bíblia fala que a gente nasce de novo. É necessário nascer de novo. O batismo nas águas, nem a semântica me permite dizer que tem salvação ali. Porque a semântica do batismo é sepultamento. Crer em Jesus, eu recebo um novo nascimento. No batismo, eu sou sepultada com ele. É o segundo passo. Eu sou salvo somente pela fé. No batismo, é o primeiro passo que o crente dá de ordenança, de obediência. E ali, diferente da salvação, que é totalmente de graça, o discipulado tem um custo alto. O batismo é o primeiro ato que eu mostro que eu sou discípulo agora de Jesus. Junto com ele morri e nasço ali para uma nova vida. Então, o problema maior aí, pastor, que eu vejo é não entender a diferença de salvação para discipulado. O convite de Jesus para a salvação é: vinde a mim. O convite de Jesus para o discipulado é: vinde após mim. A salvação tem a ver com a cruz de Cristo. O discipulado tem a ver com a minha cruz, eu carregar a minha cruz. A salvação é totalmente de graça e o discipulado envolve obras. A salvação não tem falha, ela é perfeita porque Jesus que fez. O discipulado envolve falhas, porque me envolve nesse processo. O salário da salvação é vida eterna. O salário do discipulado são recompensas eternas, galardões eternos. Então, são duas coisas diferentes, extremamente importantes. Se a gente fala que a salvação é Deus, Jesus, mais eu tô sendo legalista, tô colocando em mim um peso que Deus não me deu. Agora, se eu também banalizo as obras e a santificação, o processo de discipulado, eu não vou colocar em jogo a minha salvação, mas a do outro eu coloco.
É isso que o Tiago está falando. Então, para a salvação do outro importa as minhas obras. Para as consequências da vida que eu vou ter aqui na Terra, uma vida santa, também importa. E para os galardões eternos também importam. Tá aí São duas coisas diferentes. É a posição mais monergista, né, da Camila. Pastor Luciano. Exato. Esse tem sido o meu problema aqui nessa questão, porque eu acredito nesse caminho da salvação pela ação de Jesus. Eu acredito nisso totalmente. A própria Bíblia vai dizer, tá lá em Efésios. Então eu não questiono isso. Só que eu aceitar esta salvação vai me levar ao caminho das obras, ao caminho de ser membro do corpo de Cristo. Então é consequência. Exatamente. E não condição, necessidade. Ela está junto, ela caminha junto. É igual a questão do batismo. Porque uma vez que a ação de Deus, a ação do Espírito Santo ocorreu em mim, eu entendi o plano de salvação, eu entendi a questão da salvação e eu aceito esta salvação na minha vida, eu entendo esta salvação, eu sou levado ao batismo. Então, se eu não posso... Sim, então é consequência, não condição. Ela está junto. Porque eu não posso negar o batismo. Negar o batismo é errado. Sim, negar o batismo é alguém que não entendeu. Exatamente. Ou não foi salvo ou não entendeu. E por que é errado? Porque ele faz parte. Porque quando eu uso o texto de Marcos 16, é o que é o que nós temos ali no relato de Marcos, né? Que é crer e for batizado. Ou seja, o crer me lva a ser batizado. E é por isso que na sequência do texto ele fala aquele que não crê. Porque aquele que não crê, ele não batiza. Aquele que não crê, ele não vai dar o passo do batismo porque ele não acredita nisso. Bom, a gente vai fazer uma pausa agora para o nosso intervalo e a gente volta na sequência. E você, já passou lá no @FM Rádio Musical para deixar a sua opinião? Passa lá e deixa a sua opinião nos stories, tem lá a enquete e manda o seu áudio para cá no 984849988. Rafa, bora soltar áudio na volta? Então, manda teu áudio pra cá, qual a tua opinião? Ao mandar o áudio, fala aí teu nome, o lugar que você tá, e aí manda já a sua opinião. Manda rapidinho, né? Eu sou fulano de tal lugar, e minha opinião é X. Manda aí, a gente vai colocar aqui alguns áudios na volta do programa. Vira aí, a gente volta já. Vai. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais unidade cristã. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM Para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora. Disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM e quero convidar você. Chegamos na semana da segunda aula do projeto Férias com Teologia. São milhares de alunos e o Férias com Teologia é muito legal porque assim, você pode participar de graça, para quem não tem dinheiro, não tá afim, né, de pagar. É muito barato esse projeto, ele custa R$25. A forma mais cara custa R$25. Ou você pode fazer de graça. A pessoa que faz de graça, ela tem acesso às aulas ao vivo todas as quartas-feiras às 19h30. Obrigado, Rafa. Ela tem acesso ao grupo exclusivo de alunos gratuitos, suporte de pós-matrícula e você recebe o link de cada aula nos grupos, beleza? Se você já é aluno da FTB, já fez o férias antes, você paga só R$10 para participar. Pastor, por que essa diferença? Porque você está dentro da plataforma, já pagou, a gente já pagou por a sua parte lá da plataforma, então você paga R$10. Ou se você nunca estudou na FTB, pastor, eu nunca estudei nem na FTB, nem em lugar nenhum. Ou, pastor, eu faço outra escola, mas eu quero fazer o férias. Então você paga R$25 e nesses R$25 você tem acesso ao quê? Primeiro, você está dentro da plataforma da FTB. Dentro da plataforma, você tem acesso às aulas, você tem acesso aos conteúdos extracurriculares. Por exemplo, hoje
Hoje, dá uma olhadinha lá no grupo, que eu liberei no grupo de alunos pagos o mapa mental da aula passada. Isso vai ajudar bastante a te dar clareza dentro do conteúdo. Às vezes o conteúdo é mais denso, então o mapa mental te ajuda. Então, dentro se você paga aí os R$25, você tem acesso às aulas ao vivo, à comunidade de alunos, ao material didático da FTB, a credencial, a carteirinha de aluno, essa dá desconto até no cinema, ao certificado no final, a mentoria através de podcasts exclusivos todas as sextas-feiras, às 7h30 da manhã, e outros materiais extracurriculares que eu estou mandando para vocês, como eu estou falando agora há pouco, do mapa mental. Se você é aluno, geralmente a pessoa deixa o grupo silenciado, né? Então você não viu a notificação. Vai lá, tem um vídeo meu de 1 minuto, e aí tem lá esse presente já liberado para vocês. E nas noites de quartas-feiras, aulas ao vivo. Aí para quem tá pagando e para quem não tá, a aula ao vivo é na próxima na próxima quarta-feira, às 7h30 da noite, 19h30. Quais são os temas? O próximo tema é hamartiologia. E a ideia do Férias com Teologia é popularizar assuntos densos teologicamente. Então o tema é: por que nós precisamos de um Salvador? O que o pecado, a queda, gerou na raça humana? Então a gente vai aprender que o pecado quebrou a unidade da raça humana. Como que isso acontece? O que é isso? Do que ele está falando? Então venha, tem material, tem certificado, tem carteirinha de aluno, tem mapa mental, tem podcast, tem mentoria, tem acompanhamento, e tudo isso você paga só R$25, caso não seja aluno da FTB. Se for aluno, o valor é só R$10. Se você não paga, tá lá no grupo do gratuito e quer migrar para o grupo pago, é só clicar no link. Entra aí o site, fériascomteologia.com.br, Férias com Teologia, tudo junto, Férias com Teologia, sem acento, .com.br. Ou você pode chamar agora pelo WhatsApp. Para quem está acompanhando pelo rádio, pela FM, pela Musical, é 97511-3385, 011 aqui em São Paulo, 97511-3385, 97511-3385. Coloca teu nome e tracinho férias, tá? Se você já é aluno da FTB, ajuda, já coloca férias 10. Se você não é aluno, coloca férias 25. A gente já manda o link certinho para você. Se você quer se inscrever, tá dirigindo aí, não vai anotar o número, vai lá no @FM Rádio Musical ou @ César Cavalcante ou Faculdade Bethesda, clica no link da bio, ou só para memorizar, fériascomteologia.com.br. O fato é que quarta-feira a gente se encontra para a nossa segunda aula ao vivo e a gente tem crescido muito através do projeto Férias com Teologia. Chegamos na metade de janeiro quase, hein? Você lembra que você falou que você ia ler a Bíblia, ia estudar, ia fazer curso, ia ler livro, ia correr, ia não sei o que lá, e agora? Então, tá na hora, dá para salvar o seu janeiro. Vem pro Férias com Teologia e bora crescer na fé, na graça e no conhecimento. 97511-3385 ou fériascomteologia.com.br, Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/musicalfm 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o programa de debates da Musical. Nesse último bloco, volto aqui com a pastora Camila. Pastor, eu queria fazer algumas perguntas para o pastor, para mostrar, para a gente elucidar. Quando a gente mistura justificação com santificação, salvação com discipulado, a bagunça que a gente faz, como as coisas que deveriam ser objetivas se tornam subjetivas. Pastor, o ladrão na cruz, ele foi salvo, o senhor mesmo disse, né? Sem batismo. Sim. Jesus falou: ainda hoje estará comigo. Não deu tempo dele expressar, né? Se ele queria ou não. Jesus não precisava de uma evidência externa para ver se ele foi salvo. Jesus sabia na hora. Sim. Na mesma hora ele falou: você vai estar comigo no paraíso. O batismo não ia mostrar para Jesus se ele era salvo. Jesus já tinha visto. Uma adolescente, 15 anos, um caso que eu tive agora recente na igreja. Uma adolescente de 15 anos aceitou Jesus, pai muçulmano, a mãe católica.
E ela apaixonada por Jesus, tô discipulando ela pelo WhatsApp. Os pais proibiram ela de se batizar. Sim. Ela queria muito batizar nas águas, eles proibiram. Ela veio até mim, os pais vieram conversar comigo, falando, nós não aceitamos. Ficou uma situação complicada, começamos a orar pela conversão dos pais. O que a gente faz com um adolescente que creu em Jesus, mas não pode se batizar porque os pais não permitem? Ela foi salva? Creio que sim. Tá. Doente no leito do hospital. O senhor também já disse isso, né? Sim. Não tem condições de batizar a pessoa ali. Tá entre a vida e a morte, aceitou Jesus, não batizou. É salva. Às vezes faz até por aspersão, né? Tá. Mas eu acredito sim na salvação, acredito. Salva, tá. Mulher casada que aceitou Jesus, mas o marido proíbe a mulher de ir pra igreja, de ser crente, de batizar, mas ela crê em Jesus de todo o coração. Acredito salva. que salva também. Igreja perseguida, que tá nos lugares, não pode nem se encontrar como igreja, escondido, não tem possibilidade de ser batizado, male ali se encontrar pra orar junto. Tem salvação para pessoas sem batismo. Sim. Então, olha como fica subjetivo. A gente fala que precisa de um batismo para salvação, só que a gente já elencou aqui 7 exceções. Sim. O que acontece? A obediência para tomar a ceia, a obediência para ser batizado, a obediência para andar em santidade, para matar a carne, aquele que bebia não bebe mais, o que roubava não rouba mais, o adúltero deixa de ser adulto. Isso é processual, acontece de forma diferente, num tempo diferente na vida de cada crente. Todas essas exceções invalidam a regra, o batismo segue sendo regra, certo? Certo. Então certo. não Batismo essa regra. é ordenança. Okay. É o primeiro passo que o crente deveria ter. Pastor Exatamente. Luciano. Exatamente. Por que eu penso, pastor, eu entendi esses exemplos, essas exceções. Eu mesmo, na minha fala inicial, eu usei o exemplo do ladrão. Eu usei esse exemplo, né? Então, assim, eu não tenho dificuldades com essa questão. O que eu entendo é assim, os textos, por exemplo, da comissão, Mateus 28, o texto lá de Marcos 16, todos eles a igreja recebe a comissão de pregar, de levar Jesus Cristo através da palavra e o batismo. E batizar. E o batismo. Sim, então, sim. o batismo, ele está, e não tem como eu tirar essa ligação de salvação com o batismo. Por mais que a senhora disse da questão da polissemia da palavra batismo, lá em Marcos 16, eu não consigo desvincular aquele texto, a palavra salvação e a palavra batismo. Então eu olho para aquele texto e eu olho para a prática disso. Sim. Porque a prática disso nós encontramos em Atos. Aquela comissão que foi dada ali em Marcos 16 e em Mateus 28, nós encontramos a prática disso lá em Atos. Sim. E quando nós encontramos os textos de Atos capítulo de número 2, por exemplo, eles recebiam a palavra, eles recebiam a pregação de Jesus, criam e eram batizados. Eles eram levados ao batismo e eles entendiam e recebiam aquilo tranquilamente. Então eu vejo o texto de Atos, capítulo de número 2, Atos, capítulo de número 18, que eles recebiam Cristo e eram batizados. Sim, pastor, então isso a gente eu não concorda. consigo tirar esse vínculo que existe da salvação e o batismo. Não, mas não é para tirar mesmo. Calma, pastor, deixa eu concluir. Essa fala da pastora colocando as exceções, eu entendo tranquilamente e nós temos fundamento para isso. É o exemplo do ladrão da cruz. Pronto. Isso é tranquilo. Agora, e o negar o batismo? E eu chegar e falar assim, eu aceito Jesus, eu quero Jesus, mas eu não quero me batizar. Não quero me batizar. Eu tenho trauma de água, não sei lá. Não quero me batizar. Essa pessoa é salva ainda assim? Na tua Posso opinião? falar? Pode. Então vamos lá. Mas a gente não precisa desassociar a salvação do batismo, tá junto. Porque o batismo é a externalização daquilo que já aconteceu por dentro. Ele tá sempre junto. A gente vai ver em Atos, ver o eunuco, acabou de receber Jesus. O que me impede que eu batize? O que o Felipe vai perguntar para ele? Você crê? Se você crê, nada te impede. Então, qual é a condição para ser batizado? Crer, é ser salvo. Agora não é o contrário. Não é ser batizado para ser salvo. É ser salvo para batizar, entende? Então o batismo está aparecendo mesmo, sempre junto com a salvação, mas como um ato posterior e não condição sine qua non para se obter a salvação. Então, mas aí você especificamente, levantou algumas questões que fazem a gente pensar, porque ouvindo a gente agora, tem uma porção de pastores, líderes também. Sim. Aí você falou do adolescente que o pai proibiu de batizar. E a mãe proibiu. Então ela não deve se batizar? Quem ela deve obedecer? O Deus que mandou ela batizar ou o pai que mandou ela não batizar? Então, se você acha que ela vai ser salva pelo batismo, então, ela desobedece e vai pra rua. Exatamente. Mas será que ela vai pra rua? Entende? Então, Jesus disse assim, quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, nem é digno de mim. Então, discipulado, pastor. Exatamente. Isso é discipulado, não é salvação. Então, mas não é digno de Jesus, né?
Então, tem também a questão lá do marido, a mulher que você falou, né? Tá bom, Coríntios 7, se a mulher tem um marido incrente, marido não crente, descrente, e a mulher, ele consente ficar com ela, não o deixa, tal. E aí ela não tem de fazer uma escolha, então, tipo assim, eu tenho que obedecer a alguém. Porque mesmo que o batismo não seja salvífico, não é o batismo, eu concordo com tudo que você falou no primeiro bloco, mas o batismo é uma coisa importante. Sim, ordenança. E é o rito de iniciação na fé. Então, tem que, nessa linha que a gente está tentando traçar aqui, tem que tomar cuidado para não transformar o batismo numa coisa também banal. Falar, não, se der, batiza. Se der, batiza. Se não der, também, o mais importante é teu pai e tua mãe. Mas Jesus não disse isso. O mais importante é teu marido. Jesus não disse isso. Então, será que ao invés de 7 exceções não são menos? Aí ou tem que rever? Então, por que eu fiz essas perguntas difíceis? Porque se a gente entende que o batismo é importante para a pessoa ser salva, então a adolescente ela vai desobedecer o pai e a mãe, ela vai quebrar o mandamento de honrar pai e mãe, ela vai sair da casa do pai e da mãe e ela vai se batizar, porque ela depende disso para ir para o céu. Entende? Agora, se ela entende que isso é discipulado, isso não é condição para ser salva, ela vai orar como essa menina fez e, por incrível que pareça, por incrível não, que a gente conhece a Deus, esses pais foram salvos e eles se batizaram juntos. Foi lindo. O pai e a mãe foram para a igreja e os 3 se batizaram juntos. Tá lá na história da nossa igreja, isso recente. Então, valeu a pena. Ela esperou, ela é uma adolescente, ela depende dos pais, ela orou. Nós fizemos aí um tempo de discipulado junto, de clamor, e os pais se converteram. Foi maravilhoso. Mas é por isso que o batismo... Pelo testemunho dela. Mas é por isso que o batismo, ele deve... eu entendo a questão dos textos de Atos, por exemplo, que o carcereiro, o que eu faço para ser salvo? Acreditou e foi batizado na hora. Eu creio nessa ação do Espírito Santo na vida da pessoa, conforme está em Atos, em diversos lugares. Mas hoje eu acredito que essa questão do discipulado, não sei como que é na igreja de vocês, mas, por exemplo, na igreja que eu sou pastor, nós passamos um curso, nós ensinamos. Nós não temos esta pressa de fazer com que a pessoa aceita Jesus, entenda Jesus agora e já entra nas águas. Mas se ela morrer? Se ela depende do batismo para ser salva, não tem essa pressa, e o que acontece então se ela morreu sem o batismo? Nesse caso, a pessoa não está rejeitando o batismo. Nesse caso, ela não está rejeitando. O problema seria rejeitar o batismo. Não entendi, desculpa. O problema, então, seria a pessoa rejeitar o batismo. Porque nesse tempo, se a pessoa não... Eu tenho um batismo marcado para domingo. A pessoa, no sábado, infelizmente, acontece uma fatalidade. Eu acredito na salvação dela. E eu tenho até o texto do ladrão que mostra isso. Não teve um tempo hábil. Agora, uma pessoa que tem um tempo hábil, uma pessoa que ela tá ali na tua igreja, tá na minha igreja, tá ali, frequentando há muito tempo, mas ela não quer batizar. Ela simplesmente faz a opção por não querer batizar. Sei lá por qual motivo. E aí, como que fica uma questão como essa? Eu nunca vi um caso desse, pastor. Nunca. Tem muito. Nós temos lá curso de batismo, são 4 aulas antes da pessoa se batizar. Logo que a pessoa crê, aceita Jesus, a gente já direciona para o curso de batismo. São 4 aulas intensivas sobre batismo e é impressionante. Acabou o curso, todos se batizam. Eu nunca vi. Se acontecesse de alguém falar, não quero... A pessoa que entrou no curso vai se batizar. Ela entrou no curso para isso. Agora, no meu caso, tem gente lá na sua igreja que frequenta a igreja, não sei o tamanho da sua igreja, mas que se tiver, tem gente lá que não é batizado, que acha, eu não tô preparado, eu não quero, agora não sei o que tem. Então, nesse caso, é falta de compreensão. Ela não tá rejeitando Jesus e a ordenança. Ela não entendeu o que é o batismo. Mas eu já tive alguns casos, não é um caso não, já tive alguns casos de pessoas que queriam batizar e sentaram lá para fazer o curso. E no momento do curso, não quero. Mas aí a gente não pode fazer uma doutrina, pastor, em cima de uma coisa empírica, experiencial, de uma pessoa que rejeitou, que a gente nem sabe se foi salvo. Então, mas a questão do batismo é bíblico, nesse sentido de que... Sim, mas a Bíblia não fala aquele que rejeita o batismo. A Bíblia fala tá criando um ponto novo aí. Não é um ponto novo. A Bíblia fala assim, aquele que não crê. Porque aquele que não crê, ele não vai batizar. Aquele que não crê, ele não batiza. Tá lá em Marcos 16. É aquele que não crê, pastor. Sim. Não é aquele que não é batizado. Porque aquele que não crê. Aquele que não batiza... Aquele que não crê, ele não é batizado. Então, o que vem primeiro? Crer. O crer. E aonde que a gente adquire a salvação? No crer. E o batismo a gente faz o quê? Externaliza o crer, aquilo que já aconteceu dentro. Tanto o batismo, como ceia, como a prática das obras, está na sequência do crer. Sim. Bom, Rafa, chegou mensagem aí de áudio pra gente soltar? Solta aí a primeira, vamos lá, bora. Prometi, tem que cumprir. Vai. Pai do Senhor a todos, me chamo Leandro Roberto, sou evangelista da Assembleia de Deus em Angra dos Reis. E um fato que o pastor se posicionou, eu achei muito interessante, é o fato que ele colocou sobre a questão de que simplesmente a fé
ela nos leva a assumir uma posição que manifeste, né, que somos salvos. Ou seja, existe um processo de salvação, né, que está acontecendo na natureza do ser agora que foi regenerado através da obra do Espírito Santo na fé em Cristo. Então, uma das atitudes que o homem tem ali em caminho disso é o batismo. Então, isso entende-se que a fé somente ela pode nos excluir do ato de você se batizar, de seguir esse princípio? Mais um, Rafa. Bom dia, pastor César, bom dia, debatedores, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o Gabriel de Santa Catarina, igreja presbiteriana. Eu fui batizado, eu não tinha a menor consciência de salvação, não sabia do meu chamado, da minha vocação, e até mesmo eu não entendi o batismo. Fui batizado por pressão dos meus pais. E hoje que eu sou salvo, que eu tenho a consciência da salvação, da minha vocação, eu até gostaria de ser batizado novamente. Então eu vejo que o batismo, ele não leva a pessoa à salvação, mas ele é uma profissão da sua fé, né? Perfeito. A pessoa que é salva, ela com certeza tem esse desejo, esse anseio, né, de ser batizado e confessar Jesus em público, né? Mais um, Rafa, tem? Pastor César, paz dos meus irmãos. Pastor César, na minha opinião, o batismo não faz parte da salvação. Logo que a salvação é pela graça. Se for assim, por que Jesus não falou para o ladrão da cruz? Não estarás comigo no paraíso porque você não tem como se batizar. E o ladrão da cruz foi o primeiro a entrar no paraíso junto com Jesus. É o máximo. Bom, voltamos aqui. Infelizmente, nosso tempo é curto, né? Então, 1 hora só de programa. Eu vou pedir a vinheta das considerações finais e cada um vai ter aí 1 minuto, 1 minuto e meio para sua última consideração nesse tema. Vai. Considerações finais. Debates. Começamos esse debate com a pastora Camila. Camila, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no programa. Eu sempre sinto falta de ter mais irmãs aqui, mais mulheres participando, e você sumiu. Então, vê se você aparece mais vezes. Obrigada. Obrigado, você tem 1 minuto e meio para sua consideração final. Obrigada, pastor. Então, vamos lá. O batismo é muito importante. O batismo é uma ordenança de Jesus. O batismo é o momento que a gente externaliza aquilo que a gente já fez, que já aconteceu no nosso coração, a circuncisão do coração. Mas ele não salva. A salvação é feita 100% por Jesus Cristo na cruz. A obra de Jesus na cruz é eficaz para salvar o homem. Portanto, para eu ser salva, basta eu crer em Jesus como meu Salvador. Depois de crer, né, eu me batizo e aí eu começo um processo de santificação na minha vida, com a ajuda do Espírito Santo. E é muito importante para a gente entender isso, a gente traçar a diferença de salvação para discipulado. O convite de Jesus para a salvação é vinde a mim. O convite de Jesus para o discipulado é vinde após mim. O convite a salvação é de graça, é pela graça, não vem pelas nossas obras, mas o discipulado tem um custo alto de carregarmos a nossa própria cruz obedecendo. A salvação envolve a cruz de Cristo. O discipulado envolve a minha cruz. O salário para a salvação é vida eterna. E o salário para o discipulado, para a obediência, são galardões eternos, além de uma vida melhor aqui na terra e além de eu dar testemunho para os outros que observam as minhas obras e a minha fé. É isso. Ok. Pastor, quem quiser te acompanhar, redes sociais, igreja, culto, como é que funciona? Meu Instagram é Camila Valverde FA de Faria. A minha igreja é IBPV, Igreja Batista Pedra Viva, fica na Avenida Nossa Senhora de Sabará, 3673, ali na região de Interlagos. E os cultos na IBPV acontecem aos domingos, às 9, às 11 e às 18 horas. Maravilha. Pastor Luciano, o senhor tem também 1 minuto e meio aí para sua consideração final. Muito obrigado por mais uma vez atender nosso convite. Eu que agradeço, pastor, pelo convite. É sempre muito bom estar aqui. Obrigado, pastora, pela partilha. Que Deus continue abençoando a senhora. Amém. E que Deus abençoe todos vocês que acompanharam o nosso programa de hoje. Acredito, sim, na questão da salvação está totalmente relacionada ao batismo. Uso como base o texto de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Uso Mateus, capítulo 28 também, quando a Bíblia coloca que nós somos comissionados
a falar de Jesus Cristo e levar ao batismo. Ou seja, são duas coisas que estão ligadas. Pastor, eu quero aproveitar e também falar do projeto. Próxima semana estou indo para Moçambique. Nós temos uma missão humanitária em Moçambique e a nossa meta é nós cavarmos 2 poços lá. Nós temos 2 comunidades que nós ajudamos. Em uma dessas comunidades são 180 famílias que não têm água potável. Então o nosso projeto é levar água para eles. Eu quero agradecer a todos vocês que sempre têm me ajudado, sempre quando eu venho aqui recebo apoio de pessoas. Então tá aí, na tela, quem está acompanhando pelo YouTube, tem o nosso Pix, é o projeto Instituto Viver na Bênção, é o 17668 756-0001-06. Ou você vai lá no Instagram e me encontra, Luciano Escala, conforme está aparecendo aqui na tela, ESCALA. E eu te passo mais informações sobre o projeto. Então, se você quer ajudar num projeto missionário, dá para colocar aquela imagem aí, Rafa, por favor? Que vai abrir poços artesianos lá em Moçambique, que vai trazer água potável para o povo, que vai levar o evangelho de Jesus a algumas pessoas. Você pode investir, sei lá, você pode investir 100, mil reais, 500, 200, 10 mil, 5, R$1, 50 reais. Vê o que você pode fazer, mas não passa batido, não. Tem aí o Pix, tá aí na tela. Se você pausa a tela aí, vai lá, abre o seu banco, envia uma oferta. Eles estão viajando quando? Segunda-feira, semana que vem, e você pode investir aí, tá? Mesmo quem tá vendo gravado, eles vão dia 20, então, né? Exato. Do mês, agora desse mês. Então manda lá uma oferta que vai ser bênção para levar aí a palavra e também água potável para essas pessoas. Isso vai fazer toda a diferença. Lembrando que o valor que você der, a contribuição depois é transformado em dólar, meu amigo. E o dólar tá 6 e pouco. Você tá entendendo? Então, ajuda aí. Pastor, obrigado. E quem também precisa de ajuda com dependência química, também pode entrar em contato comigo, porque a gente está aqui para ajudar. Então, se você tem alguém aí que está precisando ir para uma clínica de recuperação, conversa aí com o pastor Luciano Escala. Seu arroba, Luciano? É Luciano Escala. Escala, lembrando, ESCALA. Obrigado, pastor. Luciano Escala, no Instagram você consegue achar. E também o arroba da pastora é Camila Valverde FA. Camila Valverde FA no Instagram. Isso. Tá certo. Bom, eu fico por aqui. Rafa, obrigado. Às 2h eu volto com o bom e velho programa Crescendo na Fé. Então a gente volta a se falar às 2h. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android.